Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Mais uma vez nós nos reunimos com alegria, com a satisfação, com o prazer de nós estarmos adorando, bendizendo, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Esse Deus que de fato é único e que é digno de todo louvor e de toda adoração. Então nós estamos iniciando mais uma noite com estudo. A Adriana entrou, Mateus também, Deus abençoe, só coisa boa na vida de vocês. Carol também está entrando, Deus lhe abençoe, minha querida. Graça e paz vos sejam multiplicadas na vida de vocês. E nós inicialmente vamos orar e vamos rogar a Deus as suas bênçãos nessa noite. Obrigado pela UPA do Maranhão estar presente também. Maurício também está entrando. Deus abençoe a vocês. Deise acabou de entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Que mais uma vez nós temos alegria, o privilégio de estarmos na Tua presença, a fim, ó Deus, de glorificar e Te exaltar. Também, ó Pai, nós rogamos a iluminação, a orientação do Teu Espírito, para que o Senhor nos fale por meio da Tua palavra, ó Pai. Ajuda-nos nesta missão, ó Deus, de transmitirmos a Tua verdade. E nos ajuda para que nós não venhamos a nunca se desviar para a esquerda ou para a direita, mas nos firma, ó Deus, em Cristo Jesus, a rocha, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus e para a edificação do Teu povo que se chama pelo Teu nome. Amém. Vou colocar um louvor para a gente ir poder se tranquilizando, não é? A gente acalmar. Eu sempre gosto daquela perspectiva que ocorria muito no Antigo Testamento, que o profeta sempre chamava um tangedor para tocar uma música e poder falar, como Davi fazia, para poder ali ser tocado pelo Espírito de Deus e falar. Daniela Albuquerque, obrigado. Juliana também, obrigado pela presença. Vou colocar o louvor para que a gente medite um pouco nessa adoração a Deus e depois a gente parte para o estudo, ok? Vocês me digam se o som tá bom aí, tá? Por favor, me digam aí se o som tá ok, tá algum problema, tá baixo. Ok, Maurício, obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado, Daniela.
Obrigado, Marli. Obrigado, minha esposa, também te amo. Bem, convido a todos. Obrigado, Mila. Deus também abençoe. Vamos fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Iremos fazer a leitura do capítulo 11, dos versos 2, verso 2 até o 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde nós iremos fazer a leitura dos versículos 2 a 16. Então assim diz a palavra do Senhor. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, toda a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Que o Espírito Santo do nosso Pai Celestial nos aplique a sua palavra. Então, vamos trabalhar, irmãos, a partir do verso 2, porque se vocês olharem e observarem na Bíblia de vocês, o verso 1 pertence ainda à argumentação anterior que Paulo vem fazendo no capítulo 10. Então nós vamos colocar a situação da seguinte forma. A gente sabe que Paulo vai tratar aqui do capítulo 11 até o capítulo 14 diversos problemas na igreja.
Então, a gente tem aí pelo menos 3 situações em que Paulo vai estar discutindo e estar respondendo questões a respeito da carta que ele recebera dos Coríntios. Primeira parte nós temos no capítulo 11, versículo 2 a 16, a questão da posição da mulher e do homem no culto. Nós temos no próprio capítulo 11, dos versículos 17 até 34, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. E os capítulos 12 e 13 vão tratar especificamente acerca dos dons espirituais. E o 14, de forma específica, irá trabalhar a questão do dom de profecia e de línguas, e o seu uso em face à igreja e etc. Temos, de certa forma, uma divisão do próprio capítulo 11. Ok? O capítulo 11 traz o seguinte esboço: o homem e a mulher no culto, logicamente dos versos 2 até o 16. De forma mais particular, o homem e a mulher são falados nos versículos 2 a 6. A imagem e glória, tratado nos versículos de 7 a 12. O homem e a mulher novamente, tratado nos versículos 13 a 16. Pelo menos essa é a divisão da parte inicial. Dos versículos 17 a 34, nós temos a seguinte divisão. Dos versos 17 a 22, fala sobre os excessos. A questão institucional dos versos 23 a 26. E a questão da preparação dos versos 26 e 34, que nós veremos na próxima semana. Narentor, Adriano também, IPB Bosque, HSJ, Deus abençoe vocês. Então, seguindo em frente, meus amados irmãos, nós temos dos versos 2 a 6 a questão do homem e a mulher. Mas é bom a gente observar e a gente considerar aqui que Paulo ele começa o capítulo com um elogio. Mas aí as pessoas ficam pensando, poxa, Paulo vinha sendo severamente duro e falou tantas outras coisas anteriormente, nos capítulos anteriores. E aqui simplesmente Paulo faz uma referência dessa: de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições como vô-la entreguei. A gente precisa considerar aqui, meus irmãos, como Calvino fala, que Paulo aqui ele se prepara para ministrar aos coríntios a instrução sobre o gênero de decoro, né, que devem manter em suas assembleias sacras. E decoro significa atitude ou comportamento respeitoso das normas em relação ao culto. Então ele diz, eu vos louvo. Então Paulo aqui ele muda de assunto, vai mudando também a sua tonalidade, a forma de falar. Só que o que Paulo comenta quando ele fala eu vos louvo, ele faz lembrar aos coríntios a obediência passada deles, a maneiras que anteriormente a esta carta, como eles estavam se comportando. Paulo havia realmente conservado, meus irmãos, as ordenanças que recebera do Senhor e passou para a igreja. E é bom a gente entender que a igreja também havia conservado aquilo que Paulo havia deixado para ele, ou para a igreja, não é? Para os coríntios, na verdade. Um abraço, Newton. Então o que é que a gente começa a observar, né? Paulo lembra muito bem a igreja de Corinto, que ele fundou essa igreja. Foi ele que iniciou o trabalho. Foi ele quem discipulou. E lembra qual era o comportamento originário dos coríntios em relação a isso. É tanto que, se a gente observar o capítulo 4 e o versículo 5 desta mesma carta, o que é que Paulo fala lá? Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho,
vos gerei em Cristo Jesus. Obrigado, Newton. Então, meus irmãos, Paulo traz a lembrança dos crentes de Corinto. Olha, vocês estão lembrados lá atrás que eu me comportei desta forma, eu gerei vocês como filhos em Cristo Jesus, que vocês acataram todo o conhecimento acerca do Evangelho que eu vos preguei, que vocês se moldaram ao Evangelho, que vocês estavam se comportando bem, dando um bom testemunho. Então Paulo faz lembrar a ele exatamente isso e a forma com que eles estavam tratando a Paulo também, que Paulo deixa claro no início do texto. Bem-vindo, Eliabe. Então, precisamos ter esse entendimento da parte de Deus. Aquilo que Paulo está fazendo quando diz eu vos louvo é para eles se lembrarem como eles haviam se comportado anteriormente. Só que a gente pode fazer justamente uma pergunta. O que seriam essas tradições? O que seriam essas tradições? Bem, o escritor e comentarista David Prior diz o seguinte: essas tradições foram transmitidas oralmente pelos evangelistas e mestres aos novos crentes. O conjunto das tradições passou a ser uma reprodução autorizada da verdade apostólica. Elas são mencionadas largamente e muito valorizadas nas epístolas pastorais, onde Paulo destaca a necessidade de seguir o padrão da sã doutrina que os mais velhos transmitiram a sucessores capazes. Vejam que situação, não é verdade? Irmãos, o que é que a gente pode refletir acerca disso? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: hoje eu e você, nós temos o Novo Testamento completo. Concordam? Segundo aspecto, a grande maioria da população hoje é alfabetizada. Pelo menos sabe ler e escrever. Certo? Naquela época não era assim. Primeiro que a gente precisa entender, essa carta que Paulo está escrevendo, como as outras que ele escreveu também, ainda iriam tornar-se o Novo Testamento. O ensinamento era passado oralmente. E aí a gente precisa considerar também a oralidade aí em questão, porque muitos naquela época não eram alfabetizados. E isso a gente precisa compreender também. Nem todas as pessoas naquele período sabiam ler ou escrever. Logicamente que muito do que se ensinava era repassado de uma pessoa para outra oralmente. E no contexto que aí a gente precisa compreender dentro da cultura judaica, existe a educação interna, paternal. Aquela questão de se inculcar na cabeça do filho as sagradas escrituras. E todo aquele, logicamente, israelita que abraça justamente a questão da religião, a religiosidade, leva adiante, né, a sua crença, aí existe uma outra perspectiva de comportamento e processo educacional. Ok? Cada cultura também tinha sua diferença nesse aspecto, né? O grego de uma forma, o judeu de uma maneira, tá certo? Mas aqui pelo menos a gente precisa ter a compreensão, né? Aldeana, obrigado pela sua presença. Mateus, forte abraço. Ana também. Teoneide, Deus vos abençoe. Então a gente precisa entender, irmãos, a questão da oralidade aqui. Por exemplo, no verso 23, Paulo cita: porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Então veja, Paulo recebeu do Senhor como? O Senhor por meio do seu Espírito que falou com ele.
Lembram que Paulo muitas vezes se acordava de madrugada, tendo o entendimento que no sonho teve uma visão e alguém dizendo, passa para Macedônia? Viu um homem macedônio dizendo, passa para Macedônia? Deus de diversas formas falou com Paulo, ok? E a gente entende que o próprio Cristo também ensinou a Paulo. Porque se assim fosse, Paulo não teria dito, porque eu recebi do Senhor que vos entreguei. Então a gente tem que entender exatamente essa questão da oralidade. Por exemplo, quando Paulo trabalha com Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 2 também. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 2. O que é que Paulo lá vai colocar? Vou frisar apenas algumas partes. Boa noite, Denise. O que de minha parte ouviste, e uma outra parte ele diz, transmite a homens fiéis. Ou seja, a informação oral, o conhecimento oral, passado de uma pessoa para outra. Paulo discipulou o jovem Timóteo, esse jovem pastor. E foi nessa relação de proximidade, ok? E ele ali ia falando e explicou, veja, como a prática do discipulado nas Escrituras é tão importante. Dessa forma, meus irmãos, era garantido aos que eram recém-convertidos um conhecimento bastante e bem fundamentado do próprio Evangelho. E isso é importante. E que, para a tristeza de nós, muitas vezes, algumas igrejas, não vou citar nome, ok? Mas a gente sabe que é uma prática que tem sido abandonada e outras hoje estão trazendo de volta a questão do discipulado. Né? Esse trabalho, tete a tete, olho no olho, perto. Ok? Seja bem-vinda, Lenira. Então, meus amados irmãos, quem é o cabeça de quem? Seguindo em frente. Quem é o cabeça de quem? Então, o que nós compreendemos aqui, Cristo é o cabeça de todo homem, e aqui fica a esfera do relacionamento de Cristo com o homem. Nós temos o homem é o cabeça da mulher, não é verdade? E aí tem a esfera do relacionamento homem e mulher. Deus é o cabeça de Cristo, e aí a gente tem a esfera relacional de Deus com Cristo. Só que a gente precisa entender algumas questões sobre isso daqui. Ok? Bem, primeiro, o termo cabeça no grego pode ser traduzido, ok, por governante como Senhor. Uma vez que Deus é a cabeça de Cristo, Deus é o Senhor de Cristo. Uma vez que Cristo é a cabeça do homem, Cristo é o Senhor do homem. Uma vez que o homem é o cabeça da mulher, é o Senhor da mulher. Aí algumas pessoas podem até se questionar assim, e como é que fica essa questão na Trindade? Não é? Bem, a hierarquia divina, digamos, Deus, Cristo, marido, mulher. Então, assim como Cristo submeteu-se ao Pai, a mulher deve submeter-se ao marido. Mas quando a gente observa essa esfera da Trindade, que pode ser questionada, um é maior, o outro é menor, olha, a gente geralmente usa a expressão Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Concordam? Então, essa submissão aqui, ela é apenas funcional. Funciona como um exemplo para marido e mulher. Que Cristo uma vez é submisso a Deus, que uma vez o Espírito Santo é submisso a Cristo e a Deus. A Trindade, irmãos, é bom que a gente entenda, eles são da mesma essência e substância. Ninguém é maior ou menor. Isso aqui é uma questão de funcionalidade. E a gente sempre diz, biblicamente, Deus planejou, Cristo executou e o Espírito Santo aplicou. Mas quando nós vamos para a compreensão dessa questão de submissão, que a gente tem o exemplo de Cristo a Deus e, consecutivamente, a gente traz, biblicamente, como Paulo coloca, esse exemplo para homem e mulher, então a gente precisa ter uma reflexão
correta acerca dessa situação. Porque o que é que a gente vê muitas vezes na prática hoje? Um autoritarismo exacerbado. Não é? Por um lado, uma briga por uma perspectiva machista, por outro lado, uma briga, uma discussão por uma perspectiva feminista. A Bíblia não está falando nem de uma coisa nem de outra. A orientação de Deus não tem nada a ver com esses dois conceitos humanos e mundanos. É bom que se entenda isso, porque o que a Bíblia defende é masculinidade e femininidade. O homem é masculino, a mulher é feminina. Pronto, é isso que a Bíblia coloca e nos ensina. Tá certo? Por que, irmãos? A comparação da submissão, como o texto que Paulo fala de Cristo com Deus e a mulher para com seu marido, e fique bem claro que é seu marido, não é a qualquer homem não, viu? É o marido, o esposo. Tá certo? Isso fique bem claro. Então você para pensar. Bem-vindo, filho Azevedo. A gente para pensar o seguinte. Você vê Deus em algum momento nas Escrituras como um senhor de escravo, pegando Cristo, maltratando, falando mal? Você vê isso na relação de Deus Pai com Deus Filho? Não, a gente não vê. Muito pelo contrário. Não é? Um momento maravilhoso das Escrituras do batismo de Jesus, quando a voz aparece: este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha para ele. Então a gente não vê na relação de Deus com Cristo nenhuma característica de tratamento humano equivocado em relação ao que significa submissão e autoridade. Nós não vemos isso. Muito pelo contrário, a gente vê Cristo com muita clareza na relação com o Pai, dizendo: este é o mandato de meu Pai que eu vim cumprir. Eu e o Pai somos um. Quando foi que Cristo, em algum momento, ele na relação com o Pai, ele falou mal do Pai? Em que momento ele disse que o Pai era um ser autocrático, que lhe exigia além da conta? Boa noite, Anderson. Deus lhe abençoe. Em que momento a gente vê isso? A gente não vê, porque não existiu isso. Então, quando a gente pensa esse comparativo da submissão de Cristo para com Deus, e a gente faz o comparativo da mulher para o homem, então a gente vai pegar os exemplos. Essa relação amorável. Cristo se submeteu porque quis, foi voluntarioso. Ele obedeceu a Deus, como ele também quis. E quis e fez por amor. Por amor a mim, por amor a você. Então a gente não vê, dentro da esfera da relação de Deus o Pai, os defeitos e os problemas que são colocados pelos homens quando se fala nessa esfera de submissão ou autoridade. É completamente diferente. O marido não é general e a esposa não é soldado raso, que quando ele bate o pé, que abre a porta, ela está em posição de sentido, esperando qual é a voz do comando e perguntando se pode descansar e se pode se retirar. Não é isso. Deus não fez isso com Cristo. Por que é que tem homem pensando que vai fazer isso com a mulher? E por outro lado, por que tem tanta mulher que se revolta por essa autoridade colocada por Deus? Vamos ter que refletir muito acerca de como nós estamos vivendo essa situação. Então, seguindo em frente, irmãos, os versículos 4 e 5 são paralelos. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Então, aqui a gente precisa entender que existe aqui alguns aspectos culturais. Ok?
E a gente precisa deixar bem claro, olha, toda a sociedade, toda a cultura possui regras e convenções sociais, sobretudo, inclusive como se vestir. E essa questão do vestuário varia de uma cultura para outra, de uma época para outra. E a gente precisa entender que naquele período as roupas elas eram extremamente parecidas, tanto do homem como da mulher. E a cidade de Corinto, meus irmãos, tinha uma sociedade formada: judeus, romanos, gregos e uma enorme quantidade de pessoas de outros países. Corinto era uma cidade cosmopolitana por causa do seu porto. Era uma cidade portuária e era um porto extremamente importante para aquela época. Então era uma cidade que tinha realmente muita gente, de muitos costumes distintos e culturas também. É tanto que o Simon Kistemaker, ele faz um comentário, diz assim: quando Paulo discute estilo de cabelo e cobertas de cabeça, nós temos de ter em mente que ele estava dizendo aos leitores que adotassem práticas cristãs no mundo pagão. Por quê? Porque tinha necessidade de se fazer uma distinção. Reverendo Rodrigo, boa noite, Deus lhe abençoe. Bom lhe ver, viu? Então, meus irmãos, Paulo ele faz aqui uma distinção que é necessário culturalmente falando, e até mesmo para que os cristãos fossem distinguidos na sociedade como tais. E ele deixa claro essa diferenciação entre homem e mulher. E ele queria, na verdade, aqui, que os coríntios demonstrassem por meios de suas roupas a distinção clara entre o gênero masculino e feminino. E isso é importante que a gente compreenda, essa distinção, certo? A gente precisa também entender que os romanos eles tinham o hábito de cobrir a cabeça em adoração aos seus deuses de forma pública ou de maneira privada. Boa noite, Érica. Então, a gente precisa entender que havia a necessidade disso ser distinto. Então, Paulo recomenda aqui aos homens cristãos que no culto público, que devem orar ou profetizar com a cabeça descoberta, essa exigência por parte do apóstolo aqui leva-se em consideração o contexto de evitar a comparação com a adoração a ídolos. Justamente onde muitos vieram desse contexto cultural e foram convertidos por Cristo. Boa noite, Ana. Deus lhe bendiga. Então a gente tem que considerar todos esses aspectos, que o que Paulo está querendo aqui, meus irmãos, é uma distância clara e distinta de qualquer costume pagão da época. Boa noite, Dulce. Andréa, Deus os abençoe. É tanto que o Simon Kistemaker ele vai dizer: Paulo quer manter uma distinção clara entre os sexos para que nenhum homem e nenhuma mulher causem desonra à igreja. Ele não quer que um homem cubra a cabeça em um culto público, pois esse ato reflete a prática pagã e implicitamente repudia a ordem da criação. E correspondendo a isso, por outro lado, ele não quer que a mulher compareça aos cultos sem uma cobertura na cabeça. Que seria também uma desonra. Então aí a gente percebe que o uso do véu ele faz um diferencial. E lembrando rapidamente, irmãos, que as prostitutas da época elas rapavam a cabeça e entravam no culto à procura dos homens, né? Então havia essa necessidade de distinção também, e o uso do véu estava sendo necessário. Mas o comentarista Leon Morris ele diz o seguinte, que aí é um fato que a gente precisa também considerar. Nas terras orientais, o véu é o poder, a honra e a dignidade da mulher. Vejam bem. Com o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. A autoridade e a dignidade de uma mulher se esvai com o véu, que tudo cobre quando ela se descarta dele. E também é preciso considerar, irmãos,
que o uso do véu por parte de uma judia representava justamente que ela estava sob a autoridade de seu marido. Como seu marido, que utiliza o kippá, demonstra que está debaixo da autoridade de Deus e que acima dele apenas só existe Deus. E que tudo isso, culturalmente falando, a gente precisa compreender que era uma ação extremamente voluntária. Não havia uma briga, não havia uma discussão, não havia essa questão de se colocar eu mando em você e acabou-se. Não era nada disso. Para a mulher judia era extremamente honroso estar usando o véu, porque estava distintamente mostrando para a sociedade que havia uma boa relação com seu marido, que era submissa à autoridade de seu marido. Mas vamos lembrar que a gente em nenhum momento aqui está colocando um relacionamento autocrático, de general, tá certo, e de soldado raso. Não era isso que acontecia. Existia toda uma perspectiva diferenciada nesse contexto aí. E é bom que isso fique bem claro, principalmente para as pessoas do atual século, onde a gente vivencia exatamente problemas sérios de agressão, né, às mulheres, o feminicídio aí, que é uma coisa também que assusta bastante. Então, muitas coisas do pensamento humano, carnal e pecaminoso, muitas vezes acaba imperando, tá certo? E a igreja precisa saber se colocar diante disso e deixar de forma muito bem clara como é que esta relação ela funciona. Então a gente continua, meus amados irmãos, e aí a gente tem a questão da imagem e glória de Deus, dos versos 7 a 12. Então, o homem é a imagem e glória de Deus. Começa-se essa discussão. Então a gente precisa observar que o Salmo 8, né, Salmo número 8, e o verso 5 diz assim: Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então a gente percebe de forma muito clara essa questão de estar sendo dito que o homem é a imagem e glória de Deus, como também é colocado, e Paulo deixa isso claro, né? A mulher é a glória do homem, mas não a imagem do homem, criada para ajudar seu esposo, né? Aquele velho texto que a gente gosta de lembrar, né? Companheira idônea, né? Então ela busca honrá-lo, reconhecendo a sua autoridade. A autoridade não é autoritarismo, nem é ditadura. Ok? Boa noite, Flora. Deus abençoe. Então, é tanto que nesse aspecto, né, eu gosto do comentário do Leon Morris, que ele diz assim: se o homem é o ponto culminante da criação, ele exibe a glória de Deus como nenhuma outra coisa o faz. E a gente sabe que a obra, né, o clímax, a glória da criação é o homem. E Deus fez assim. A mulher tem um lugar que lhe é próprio. Não é o lugar do homem. Ela se mantém para com o homem em tal relação como nenhuma outra coisa. Assim ela é chamada glória do homem. Tá? Então é preciso a gente entender e compreender isso aí com clareza. Mas por que a mulher deve trazer a glória de seu marido? Então Paulo vai trabalhar essa questão usando os versículos 8 e 9. Ele faz toda a fundamentação de sua argumentação, vamos assim dizer. O ponto em que Paulo se apoia é justamente fazendo uma reflexão sobre a própria criação. Deus criou tanto Adão como Eva. Adão não criou Eva. Deus fez Adão primeiro e depois Eva. Deus fez Eva de Adão. Deus criou Eva por causa de Adão. Não é bom que o homem esteja só. Então Paulo parte desse princípio bíblico criacionista e se fundamenta para a sua argumentação. É exatamente esse o ponto de partida de Paulo, para que não seja questionado, logicamente, que foi dito que ele inventou as coisas. Então Paulo sempre parte, logicamente, do ensinamento que recebera do próprio Senhor, como foi ensinado por Priscila e Áquila, e fica muito claro que Paulo conhece as Escrituras, e muito bem, por sinal. Tá? Considerado hoje um doutor com PhD e lá vai. Ok? Então sabemos que Deus ele criou o homem e a mulher. E que ambos são iguais perante o próprio Deus e em Cristo. Boa noite, Jéssica. Inclusive, quando a gente lê Gálatas, capítulo 3, e o versículo 28, Paulo diz o seguinte: Dessarte,
Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, o que é que fica claro? O que fica claro é que Deus atribuiu papéis distintos e diferentes para o homem e para a mulher. É tanto que o Simon Kistemaker, quando comenta, ele diz: o marido, em sua autoridade, assume a responsabilidade primária. E a esposa cumpre seu papel como ajudadora. Esse relacionamento não pode ser invertido, porque a história da criação ensina uma orientação não reversível da mulher para com o homem como ponto de referência para a sua vida. Então isso é extremamente importante que a gente venha a compreender. E eu sempre estou frisando e deixando claro, não é uma submissão, não é uma autoridade autocrática. Então seguimos em frente. Chegamos no verso 10 e nós temos aí, irmãos, um texto com uma dificuldade enorme de interpretação, viu? Eu li, reli e li novamente vários comentários. Existe divergências. Isso é claro. Isso é claro. E a gente precisa ponderar, né, para a gente não dizer nada aqui que não esteja em conformidade com as Escrituras. Essa é uma preocupação enorme que eu tenho. Mas apesar de ter lido diversos comentaristas comentando sobre esse versículo em específico, portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Eu escolhi, meus irmãos, boa noite, Raquel, Deus lhe abençoe, minha querida. Eu prefiro, meus irmãos, subscrever a interpretação de João Calvino, que fica extremamente claro para mim, de fato, e mais próximo do texto possível. Tá? Calvino ele diz o seguinte: se as mulheres descobrem suas cabeças, não somente Cristo, mas igualmente todos os anjos testemunharão tal ultraje. E esta interpretação se adequa muito bem ao propósito do apóstolo. Ele está tratando aqui da posição social de cada classe mantém. Veja bem, que cada classe mantém. E ele diz: quando as mulheres se opõem numa posição mais elevada a que tem direito, elas granjeiam isto para si. Põem a descoberto os olhos dos anjos celestiais, quão imprudentes elas são. Então eu sei que gera muita discussão, mas eu prefiro ficar com a posição de Calvino, que eu acho que é extremamente objetiva, clara, não deixa dúvidas para a gente pensar algo diferente. E é isso, meus irmãos, né? Essa atenção que Calvino chama para aqui, colocando dessa forma. Então, não vou tecer muitos comentários a respeito, porque creio que o que ele fala é suficiente. E aí nós chegamos a outras questões também, igualmente importantes, que a gente chega nos versículos 11 a 12, né? E o que é que a gente consegue perceber, irmãos? Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgais entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. Aí aqui uma coisa interessante, né? O cristianismo ele resgata o valor e a dignidade da mulher. Mas é bom a gente também compreender que o homem não possui vida sem a mulher. E vamos dizer que isso seria uma anomalia, né? Imagine um corpo sem ter cabeça. Pronto, seria a mesma coisa. E a gente também entende com muita clareza que a mulher também não tem como viver sem a existência do homem. Então,
pois isso seria exatamente como você ter a mesma perspectiva, né? Uma anomalia aí, um corpo sem a cabeça, ou a cabeça sem o corpo, e vice-versa. Então, que o homem ele deve cumprir a sua função como cabeça, pautado, respaldado e fundamentado nas Escrituras. Não estou falando de nenhum conceito social, nem tampouco filosófico e muito menos humano e social. Eu estou falando das Escrituras. Porque o que nos importa acima de qualquer coisa são as Escrituras. A palavra de Deus. O que importa não é o que você acha. O que importa não é o que eu acho. O que importa não é o que porventura venhamos a pensar sobre. O que importa, meus irmãos, é o seguinte: o que é que Deus diz? O que é que Deus fala sobre? Isso é o que importa. E é o que devemos sempre, em tudo na nossa vida, considerarmos. Então, tanto cristãos, né, homens e mulheres, com muita clareza e distinção, cumpram com seu papel. Cumpram para aquilo que originalmente Deus os criou para ser. Todos os cristãos, homens e mulheres, meus irmãos, são iguais no Senhor e complementares na obra do Senhor. É um fato. É um fato. Seus papéis são distintos em relação à função e aos relacionamentos. Agora, quanto à espiritualidade, é a mesma importância. É a mesma relevância. Graça e paz, Davi. E isso a gente tem que entender. Que nesse aspecto não há distinção. Como a gente já mencionou quando Paulo fala aos Gálatas. Então a gente chega novamente aos versículos 13 a 16 e aí a gente retoma a questão do homem e da mulher. Então, vai se falar novamente a respeito da questão do cabelo. Mais uma vez, traz à tona Paulo aquilo que ele havia iniciado em sua discussão. E ele aqui fundamenta, não é, o seu discurso e deixa claro, né, e a gente chega no versículo 13: julgais entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Eu não vos ensino na própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, Paulo vai deixando esses aspectos de forma muito clara, não é? E a gente precisa entender também algumas coisas que são importantes. Mas uma igreja acabou de entrar. IPB Bage, Deus os abençoe. A gente tem que entender também as questões culturais da época, tá? Então Paulo tinha conhecimento da cidade, tanto que fundou a igreja lá, conhecia muito bem o comportamento das pessoas, e se tem um entendimento claro que entre alguns espartanos, filósofos e alguns gregos, eles tinham o cabelo comprido. Só que o cabelo comprido no discurso de Paulo, tá certo? É uma glória para a mulher e não para o homem. Então, o cabelo da mulher é mais longo do que o do homem, e isso é distinto, porque aí você diferencia entre homem e entre mulher. E lembra que no início eu disse que Paulo estava fazendo questão que se distinguisse justamente a questão do gênero masculino e feminino naquela sociedade pelo comportamento e vestimento dos cristãos. A gente tem que entender isso. Então, este fato mostra, não é,
que aí a natureza dá em símbolo a necessidade de uma mulher manter coberta a cabeça em ocasiões apropriadas. Aquilo que lhe é próprio. Na verdade, boa noite, Esther, Deus abençoe. Na verdade, irmãos, a gente precisa chegar à luz do entendimento aqui, que Paulo faz a expressão de o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. O que era mantilha? A mantilha era um manto, vamos assim dizer, que era colocado sobre a cabeça e cobria essa parte da frente, cobria o busto. E se Paulo coloca, que o cabelo foi lhe dado em lugar de mantilha, então o que a gente vai entender é que isso aqui apoia justamente o argumento de Paulo, tendo em vista que ele não se refere a véus, mas a um estilo particular de penteado, que vai fazer a distinção. Então a gente chega no verso 16, onde temos a afirmação de Paulo, quando ele diz que, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Nem o Senhor, nem os apóstolos, nem as igrejas admitiriam, irmãos, uma rebelião feminina. É verdade. As mulheres tinham de manter o seu penteado distintivo, ou distintivamente feminino, e quando ditado pelo costume, deveriam usar uma cobertura, a mantilha. Então, eu sei que pode trazer muito questionamento, pode trazer polêmicas, tá certo? Mas é bom a gente entender aquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina. E é bom a gente saber nos reguardarmos quanto às Escrituras, quanto àquilo que de fato a palavra de Deus nos ensina. Então, geralmente, irmãos, as pessoas que não querem seguir a orientação bíblica, a coisa mais fácil e natural era criar argumentos para si, para a defesa de seu próprio pensamento, muitas vezes utilizar um versículo fora de seu contexto e torcer o texto com um pretexto para defender seu ponto de vista. Boa noite, Ana. Então a gente entende que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, não cabe uma coisa que nós temos o costume de fazer, eu acho. Nós não achamos, meus irmãos. Deus não escreveu a sua lei, Deus não escreveu a sua palavra e chegou assim para o homem e fez: o que é que tu acha? Alguém conhece essa passagem bíblica? Se conhecer, me avise. Diga onde está, para eu ir lá. Nós obedecemos, é simples. Agora, por que nós temos uma dificuldade tão grande de obedecer? Porque a gente quer colocar o eu acho. Porque na verdade, irmãos, é sempre aquela luta, como Paulo coloca, o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. E isso vai existir enquanto a gente estiver aqui na carne. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, maior que está em nós do que está no mundo. Tá certo? E a gente precisa se apropriar de certas questões. E a gente precisa saber se posicionar corretamente. Quem quiser que chame a gente de quadrado, de antiquado, de ultrapassado, de chato, de careta. As pessoas têm suas opiniões. Mas o que importa a mim e a você é seguir as Escrituras. Isso é o que nos interessa. Isso é o que é mais importante. Não é? Boa noite, Paula. Então vamos orar para a gente encerrar esse momento e depois nós estaremos dando mais alguns avisos aos irmãos. Pai amado, em tua presença, Deus, em tua trina e augusta presença, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra. Essa palavra, ó Deus,
que nos fala aos nossos corações, que nos molda, que nos transforma, que nos traz vida. Louvamos a Ti pelo Teu Espírito, ó Deus, que nos ilumina, nos orienta, nos ajuda a compreender as Sagradas Escrituras e nos desafia a pôr em prática para que tudo na nossa vida o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as inefáveis consolações, a comunhão e o poder do amado Espírito Santo de Deus, sejam com todos os amados irmãos e irmãs e com todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Amados irmãos, aproveitando ainda esses minutinhos que nos faltam, nós agradecemos a todos os amados que se dispuseram, seu tempo para estar aqui conosco. Boa noite, Graziene. Muito obrigado pela presença de todos e queremos contar com vocês domingo às 10 horas da manhã, que nós iniciaremos com uma reflexão e depois com a continuidade do estudo da carta de Paulo aos Coríntios. À noite nós teremos culto também. A partir das 19 horas teremos um momento de louvor inicial e depois a gente vai ter a exposição da Palavra de Deus, a pregação. Ok? Obrigado, Daniela, pelas suas felicitações. Deus abençoe, viu, Adriana? Irmãos, na nossa igreja nós temos como prática o exercício chamado... boa noite, Kleber. A Cesta do Amor. O que é a Cesta do Amor? Para quem não conhece, está nos ouvindo. A Cesta do Amor, irmãos, nós, todo primeiro domingo que celebramos a ceia, nós trazemos em culto público uma oferta de alimento para aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Nós estamos justamente enfrentando toda uma situação adversa por meio da Covid-19. Boa noite, Tereza. E Maurício, boa noite. Obrigado. E nós estamos precisando da colaboração dos irmãos. Os irmãos que estiverem no coração a alegria e a disposição para doar alimentos, por favor, entreguem ao nosso presbítero, ou nosso diácono, Aloísio, não é? Entreguem a ele. Obrigado, Ana. Obrigado, Paula. Se você está na situação de risco, não saia de casa. Você pode ligar para Aloísio, você pode ligar para qualquer outro diácono, tá bom? Que vai na sua casa e recebe a sua oferta. Como também, irmãos, temos nossos compromissos. A gente está isolado, mas a gente tem nossas responsabilidades a cumprir. Então, por favor, irmãos, não deixem de estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas também. Nós ainda temos compromissos deste mês para saldar. Então, precisamos que vocês façam isso. Então, entre em contato com o diácono Aloísio, ok? Nós disponibilizamos 2 contas. Vocês podem entrar em contato comigo pelo direct e a gente forma as contas. Então, por favor, não deixem de estar trazendo seus dízimos, suas ofertas. Bote lá na caixa de correio do Aloísio, ligue para ele, ligue para algum diácono ir na sua casa pegar, tá certo? Nós agradecemos muito a todos, Deus os abençoe e até domingo pela manhã.